O filme começa explicando a história de um ferreiro chamado Hans Wagner, que depois de perder a esposa e o filho começou a desenvolver uma série de 4 cofres que foram baseados na obra de Richard Wagner, um escritor de óperas. Ele então nomeou os cofres como Rheingold, Valkyrie, Siegfried e Götterdämmerung. Depois de completar o seu trabalho, Hans se trancou no último cofre. Várias pessoas tentaram abrir o cofre para salvar ele, mas falharam. O cofre então foi jogado no mar com o corpo de Hans dentro. Até os dias de hoje, a localização dos cofres é desconhecida. O filme então introduz o personagem principal, chamado Sebastian. Ele vive uma vida pacata como recepcionista de um banco na Alemanha, em que ele tem que constantemente lidar com clientes chatos que não param de reclamar. Ele vê na TV uma notícia sobre zumbis em Las Vegas. Em casa, Hans faz vídeos para o YouTube como uma forma de passar tempo. Infelizmente, ele não consegue pegar visualizações com seus vídeos, mas mesmo assim ele não desiste. Um dia, um dos seus vídeos recebe uma visualização e um comentário de uma pessoa desconhecida que chama Sebastian para testar suas habilidades em uma competição de abrir cofres em Berlim. Ele então chega no local da competição e diz a senha que mandaram ele falar. O guarda o deixa entrar e ele chega na competição, em que vários participantes já estão esperando e se preparando para começar. A competição começa e Sebastian, sem entender muito bem, fica parado assistindo a cena. Mas ele rapidamente entende a competição e abre o cofre. Ele então vai para a semifinal da competição. Lá o primeiro participante a abrir o cofre é Nel, seguido por Sebastian. Os dois então vão para a grande final. Na final, eles têm apenas 3 minutos para abrir o cofre, senão vai ser empate. Quando a final começa, Nel está tentando abrir o cofre, e Sebastian tenta distrair ele com conversa. Quando Sebastian começa o trabalho, ele consegue abrir o cofre sem nenhuma dificuldade e se torna o novo campeão da competição. Enquanto isso, na plateia, uma mulher que se chama Gwen observa impressionada. Essa mulher é uma ladra de joias que rouba desde criança, roubou seu primeiro relógio com apenas 6 anos de idade. Além disso, ela é procurada pela Interpol desde os seus 17 anos. No dia seguinte, Sebastian continua com sua vida sem graça, mas nesse dia, ele conhece Gwen em um café. Ela conta para ele que foi ela que comentou em seu vídeo chamando ele para a competição de abrir cofres. Gwen mostra para Sebastian sua habilidade em roubar coisas, roubando um anel, um relógio e uma arma de clientes do local onde eles estão. Ela então convida Sebastian para fazer parte de sua equipe de roubos. Inicialmente Sebastian hesita dizendo que não é um criminoso e não tem experiência nisso. Mas quando ela explica que eles vão atrás dos cofres de Hans Wagner, com exceção do Götterdämmerung, que ninguém sabe onde está, ele muda de ideia por ser um fã do trabalho de Hans. Gwen então explica que eles têm apenas 96 horas para fazer os roubos, uma vez que os cofres vão ser destruídos dentro desse tempo. Percebendo a oportunidade única que ele tem, Sebastian decide se juntar à equipe. Lá, ele conhece outros membros da equipe, a primeira sendo Corina, responsável pela parte de tecnologia por ser uma hacker. Depois ele conhece Rolf, que é um motorista de fuga e trabalhava como motorista de hotel, conhecido por ser o melhor motorista da cidade. O último membro é Brad Cage, que diz ser o líder do grupo, mas Corina desmente ele. Inicialmente, Sebastian está surpreso e confuso por causa do fato de que a equipe é pequena. Gwen explica que quanto menor a equipe, mais difícil fica de pegar eles. O plano consiste em 3 roubos na Europa em 3 dias, o primeiro sendo em Paris, onde está o Rheingold, considerado o mais fácil dos 4 cofres. Antes do roubo, Sebastian fica com medo porque Brad Cage pega uma arma. Gwen conforta ele dizendo que a arma não tem balas. Sebastian é o primeiro a entrar no banco que está o cofre. Então Gwen rouba as chaves do segurança e entra se passando de uma cliente para ter acesso ao depósito do banco. Depois disso,
Corina entra no banco para distrair o atendente, enquanto Sebastian e Gwen chegam no local onde o cofre está. Sebastian fica muito animado que finalmente vai poder testar suas habilidades abrindo um cofre como esse. Primeiro ele explica a história do cofre para Gwen, e então ele rapidamente resolve a combinação e consegue abrir o cofre. Eles então entram e começam a pegar o dinheiro, enquanto Brad distrai o atendente. A equipe então vai embora do local facilmente. Em outro lugar, Delacroix, um agente da Interpol que está perseguindo a equipe há anos, mostra para sua equipe as imagens do roubo confirmando que Gwen e sua equipe são os responsáveis. Uma das agentes, Beatrix, pergunta qual a urgência em perseguir esses criminosos, uma vez que estão acontecendo outros crimes que precisam de mais atenção. Mas Delacroix está obcecado em prender essa equipe e não liga para mais nada. Ele então conclui que a equipe vai atacar o próximo cofre da coleção de Wagner e diz para sua equipe ficar a postos. Enquanto a equipe celebra o roubo que deu certo, Corina pede para beijar Sebastian, mas ele não aceita porque desenvolveu sentimentos por Gwen. Corina fica triste e revela que o nome verdadeiro de Brad é Alexis e que ele e Gwen estão juntos. Mesmo assim, Sebastian e Gwen passam a noite conversando sobre o passado e sobre os próximos roubos. No dia seguinte, a equipe chega até Praga, onde o segundo cofre, Valkyrie, está. O plano é que Sebastian e Gwen vão entrar no banco enquanto Corina vai dar assistência de dentro da van. Os dois conseguem entrar no banco e se encontram no elevador para descer para o cofre. Quando eles chegam, tem dois guardas na porta, mas Gwen derrota os dois facilmente. Mais uma vez, Sebastian está contando para Gwen a história inteira do cofre, mas enquanto isso, um guarda percebe em uma das câmeras que Sebastian sumiu das imagens, e então decide trancar todo o banco. Por causa disso, Brad tem que ativar o plano B, em que ele entra no banco armado e começa a nocautear guardas com dados tranquilizantes. Ele então pede para uma atendente começar a encher uma bolsa com dinheiro. Enquanto isso, Delacroix espera na frente de um banco a hora que os criminosos vão aparecer, mas ele perde a paciência e decide ir checar o cofre. Chegando lá, ele descobre que o cofre não está mais lá e que foi transferido para outro banco. De volta no banco, Sebastian erra a combinação uma vez, o que significa que se ele errar de novo o cofre vai se trancar para sempre. Por sorte, ele consegue acertar a combinação e abrir o cofre. Eles pegam um pouco do dinheiro e colocam em bolsas. Eles conseguem fugir do banco uma vez que a segurança inteira está focada em Brad. Enquanto foge, Brad toma um tiro no ombro de um dos seguranças, mas mesmo assim consegue fugir. Gwen consegue chegar na van com a ajuda de Brad, mas quando é a vez de Sebastian, Brad joga ele de propósito para fora da van. Ele então fica sozinho e tem que escapar do local. Ele rouba uma bicicleta e foge do local. Ele então consegue chegar em um trem e ir embora. Enquanto isso, Delacroix chega no local do banco, mas é tarde demais e os criminosos já fugiram. Isso deixa Delacroix com muita raiva. Gwen está muito desapontada com as ações de Brad, dizendo que eles tinham combinado de se livrar de Sebastian apenas depois dos 3 roubos. Ela então pede para Rolf parar a van e abandona a equipe. Corina se junta a ela. Elas então decidem voltar para a Alemanha para encontrar Sebastian. Sebastian toma um susto quando vê que Corina e Gwen estão dentro da sua casa. Elas então tentam convencer ele a continuar com os roubos e depois de muito tempo convencendo ele, eles decidem continuar e seguir com o último roubo. Eles então vão para a Suíça, onde o último cofre está e onde a equipe de Delacroix também está. Dessa vez eles estão mais confiantes, porque um dos agentes consegue decifrar as comunicações dos criminosos e descobre o plano deles. Quando eles chegam no cassino onde o cofre está, eles ficam muito confusos que o cofre já foi transferido, uma vez que ele tinha certeza que estava lá. O que aconteceu foi que Corina mais cedo naquele dia fingiu ser uma agente da Interpol e ligou para a gerência do cassino, contando que o cofre podia ser alvo de um ataque.
Por causa disso, o cassino decidiu que era melhor adiantar a transferência para garantir a segurança do cofre. Mas o que eles não sabem é que Sebastian e Gwen roubaram o caminhão de entrega e foram eles que buscaram o cofre. Enquanto Corina grava uma transmissão de rádio falsa para a Interpol achar que está tudo bem, Sebastian começa a trabalhar no cofre, enquanto Gwen dirige para o local de fuga deles. Infelizmente, Rolf e Brad também estavam no cassino e conseguem a localização de Gwen através do GPS do celular dela. Descobrindo isso, Corina sai da van e tenta impedir eles, mas é imediatamente presa pela Interpol. Antes disso, ela pelo menos consegue avisar Gwen. Beatrix então convence Corina de dar as informações sobre o plano de fuga da equipe. Depois de muito tempo tentando, Sebastian finalmente consegue abrir o cofre mais difícil de sua vida. Gwen para o caminhão para que eles peguem o dinheiro. Infelizmente, Brad e Rolf chegam no local e Brad aponta sua arma para Gwen, mas fica surpreso ao saber que Gwen tinha sabotado sua arma. Ela então puxa sua própria arma e vira o jogo, amarrando Brad e Rolf ao caminhão para que a Interpol ache eles. Os dois então correm para um barco para fugir, mas Delacroix consegue pegar eles. Os dois se encaram apontando suas armas e depois de negociarem um pouco, Gwen se sacrifica e concorda em ser presa por ele, mas apenas se ele deixar Sebastian ir embora. Uma vez que Delacroix apenas liga para Gwen, ele concorda e prende ela, enquanto Sebastian foge de barco. O filme acaba com Sebastian achando no barco um passaporte americano feito por Corina, indicando que ele vai para os Estados Unidos.